Estou em pecado com meu namorado. Devo orar para casar ou devo terminar o relacionamento? Como que eu lido com a pressão da minha família que tanto me pressiona para casar? Mais um vídeo, Zoe e Israel respondem as perguntas que vocês mandam pra gente aqui no YouTube ou lá no Instagram. A gente tem selecionado todas as perguntas e fazendo aí periodicamente esses vídeos respondendo alguma das questões que você tem nos mandado. A primeira pergunta que a gente selecionou aqui é: qual a hora certa de eu falar para a pessoa que eu estou conhecendo sobre minha família conturbada? Qual que é a hora certa? Eu acho que na hora que você já sente que provavelmente vocês vão estar juntos por um bom tempo. Falar isso no primeiro dia para sair não é ideal. Já é afastar. Imagina chegar no primeiro encontro assim, minha família, rapaz. E falar também disso constantemente traz um peso desnecessário. Sim. Eu acho que deixa também ele conhecer e ver a medida do que ele também aguenta, o que ela aguenta. É, porque às vezes você tá achando que a tua família é conturbada. Você nem conhece a dele. Porque todas as famílias, eu não acho que nenhuma família é totalmente funcional. Todas têm algum tipo de disfunção. E precisa saber quais são as disfunções que você, indivíduo, consegue tolerar na sua vida futura. Porque a gente sim casa com a família. Lembrando que a gente deve ver quais são os pontos positivos da família, quais são os pontos negativos, e vocês vão formar a família de vocês, né? Então existe sim esse relacionamento que você vai casar e vai casar com a família, mas também mais pra frente é bom sempre estabelecer a individualidade do casal. Com certeza. 2. Por que a solteira tem que esperar? Não pode procurar a pessoa? Então, primeiro, mais uma vez, né? Você pode dar o primeiro passo? Claro que você pode, né? Ninguém tá te proibindo de nada, aqui a gente não paga o boleto de ninguém, né? Então vocês podem fazer o que vocês quiserem. A única coisa que a gente fala é o porquê que a gente não aconselha isso. Então, você pode sim dar o primeiro passo no sentido de trazer para a pessoa, talvez, a percepção que você está interessado, mas você dá o primeiro passo de convidá-la para sair, de você se declarar verbalmente que você é apaixonado pelo cara. Eu acho que isso é um lugar que ele gostaria de fazer isso ao invés de você, e que isso te traria mais segurança, sendo que ele te conquistou, ou talvez ele percebeu que se amava e foi atrás de você, do que você ter que fazer todo esse papel. Nunca vi até hoje uma mulher feliz porque conquistou o marido. Conversei com várias senhoras uma vez sobre isso, porque elas já estão casadas há muitos anos e eu queria ouvir a opinião delas. Elas falam: até hoje tenho que conquistar meu marido, porque eu nunca sei se ele casou comigo porque eu dei um primeiro passo ou porque ele realmente me queria. Então ali existe uma insegurança muito grande, que eu acho que você aí não merece. E eu falei com alguns homens, né, e falo com alguns homens, que às vezes não estão tão felizes no casamento, e eu falei assim: mas por quê? Ele falou, e aí às vezes a gente chega nesse ponto que ele nunca teve esse lance da conquista, né? Ele foi conquistado, né? Então às vezes as coisas foram acontecendo, ele foi entrando no relacionamento, e alguns casos eu já vi de separação mesmo, né? Por quê? Porque não teve isso. Então o homem, ele precisa ter esse lance da conquista, de ir lá e conquistar. E é muito saudável para você, mulher, né? Então a gente fala por uma precaução para vocês, mulheres. Muito bom. Terceira pergunta. Qual a forma correta de conversar com alguém que se tem interesse? Ok, muito bom. Então, quando você está conhecendo alguém, como que você deve conversar com essa pessoa? Eu acredito que as conversas precisam sair de um lugar de conhecer a pessoa e não só uma coisa de trocar meme, trocar piada. Meme é legal. É legal. Agora, no começo manda uns memes. No começo até aí, você... se ele não responder, se não gostar, aí você já esquece, porque não é boa pessoa. E também precisa ver se vocês têm coisas em comum. Agora, você já chegando e perguntando quantos filhos você quer ter, ou com quantos anos você quer casar, o que você gosta de uma mulher, essas perguntas, elas podem ser feitas de tantas outras formas e ao longo do tempo, sem nessa cara, porque assim dá um ar de mulher ou homem desesperado, né? Sim, isso afugenta demais, né? Muito. Então assim, eu acabei de conhecer o cara tá me perguntando se eu quero ter filhos.
Qual que vai ser o nome dos seus filhos? Uma vez eu conheci um cara, ele falou assim, o que você espera de um homem? Era o primeiro encontro, gente. Eu achei aquilo... Que ele não chegue me perguntando no primeiro encontro o que você espera de um homem. Era só conversar. Oi, você estudou o quê, né? Ai, que legal que você trabalha. Você gosta, né? O que você faz geralmente de Qual final seu de hobby, semana? né? Conversas leves. Quando você entra num relacionamento mais sério, você vai chegar num lugar de conversar, conversas mais profundas. Tome tempo, gente. Não sei por que muita sede ao pote, né? Quarta pergunta que fizeram pra gente. Como lidar com a pressão da família para casar? Assim como você lida com qualquer pressão na sua vida. Porque depois que a família te pressionar para casar, ela vai te pressionar para ter filhos. Depois que ela te pressionou para ter filhos, ela vai te pressionar para ter o segundo filho. Para ter o segundo filho. E para ter uma casa. E para ter outro carro. E aí quando ter a casa, para uma casa maior. Isso. Então assim, lidar com a pressão faz parte da vida. E em algum momento você vai precisar entender que a opinião das pessoas nunca será mais importante do que a opinião de Deus. Então é importante você saber qual é o tempo do Senhor na sua vida, por que isso é uma coisa que te incomoda tanto, por que existe tanta insegurança. Sim, você entender, né, quais são os seus... É você separar, né? Então, lógico, a gente tem o respeito, a gente tem a consideração, mas também saber se posicionar, né? Então, cara, eu vou casar a hora que eu achar que eu devo casar, né? Não estou me sentindo apto agora, não estou me sentindo preparado. Falaram numa boa, né? Ter esse tipo de conversa, mas saber se posicionar também. E também tem coisas que você não vai ter controle. Por exemplo, se você está solteiro, como é que você vai conseguir controlar ou falar uma data que você vai casar ou que você vai encontrar alguém? Essas coisas não acontecem porque você se esforçou ou porque você trabalhou e ajuntou dinheiro. Não é um resultado que tem passos para chegar. Sim. Então, é impossível você também se cobrar de uma coisa que é impossível você fazer acontecer. E a gente nunca vai conseguir controlar o que as pessoas falam. Não. Né? Mas o que a gente sente, o que a gente faz a partir daquilo que acontece, a gente consegue controlar. Né? Então foque nisso. O que eu posso controlar? Foca nisso. A outra pergunta aqui é: fico inseguro de falar sobre casamento no namoro. Qual a hora certa de falar sobre esse assunto? E aí, lindo? Eu, particularmente, minha opinião, se você tá num namoro, você quer casar. Essa é a minha opinião. Então, a partir do namoro, a gente já tem que fazer o planejamento para casar, né? E aí eu falo isso mais direcionamento para os homens. Cara, quando que eu vou pedir ela em noivado? Quando que eu vou determinar uma data de casamento? Fazer um estudo, fazer um planejamento, cara, para onde que a gente quer ir? Eu acho que logo nos primeiros meses assim de namoro, você já tem que falar sobre casamento. A minha opinião, tá? Eu não vejo outra razão de você estar namorando se não for para casar. Agora, falar de casamento é uma coisa, mas falar da festa do casamento, daí pode deixar para depois. Sim. Que você noivou. Porque parece que as pessoas gostam de falar dessas coisas. E as coisas mais importantes elas esquecem de falar. Pois é. Então, eu acho que é importante você falar no namoro que você... Se você tem a certeza, claro, se você tem o desejo, eu gostaria muito de um dia nós termos uma vida junta, de nós casarmos. O que você pensa sobre isso? Antes de você fazer o pedido de casamento, você precisa saber se a pessoa vai falar sim, né? Sim. Imagina passar um mico de você pedir a pessoa em casamento e ela falar não, né? Então, assim, conversar sobre isso, o que você acha que é importante numa vida junto, o que seria importante num casamento, a festa, como vai casar. Isso, gente, é tão secundário. Sim. Numa situação dessa. Então, conversa de festa, onde vão morar, o que vão fazer, depois do noivado. Porque não é importante. O importante é saber se você quer estar com essa pessoa pro resto da sua vida. Eu acho importante a gente frisar, né? Qual que é a razão do namoro? Objetivo, né? O objetivo do namoro. É casar. Entendeu? Eu não consigo entender muitas pessoas que começam a namorar, não tem perspectiva de casamento, sabe? Não fala, então eu não vejo muita razão, né? Sim. Então muitas vezes as pessoas usam o namoro para tapar uma carência física, emocional. Então é para casar. Então seja nos primeiros meses falem sobre casamento, sim. Ok, e a nossa última pergunta? E a mais polêmica? Polêmica? Eu acho que é a mais importante de todas essas, porque muita gente tem essa pergunta e não tem coragem de falar isso em voz alta, e a gente vai trazer
A gente vai simplificar isso aqui. Estou em pecado com meu namorado. Devo orar para casar ou termino o relacionamento? Ok, vamos lá. Número 1, casar e estar em pecado não tem nada a ver. Claro que existe a passagem de apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7, que se você não arda em desejo, mas casem, né? Mas isso é se você não tem o controle, mas não significa que você casa com uma pessoa errada porque você está afim de, ou você está tendo relações sexuais com ela. Assim como você não pode se sentir obrigado a casar com alguém porque você engravidou-se de alguém. Um erro não justifica outro erro. Então, você errou, você precisa se arrepender e parar com isso. Depois você vai pensar, eu vou casar com essa pessoa ou não. Porque talvez você passou dos limites com uma pessoa que não é a pessoa que você quer casar. Sim. E daí você vai, só porque você passou os limites, vai casar com essa pessoa? É o lance de você querer corrigir um erro Fazendo um outro erro. Então, muitas vezes, como a Zoe falou, você passou desse limite e aí você vai achar mesmo que você vai corrigir só casando, né? Então aí você vai cair num buraco gigantesco. E daí também, eu passei o limite, então eu vou terminar com a pessoa. Nem sempre, porque se você tá com essa pessoa e você ama essa pessoa e você sente que vocês vão casar, precisa ter arrependimento e nunca mais entrar nem perto, né? Chegar perto esse desse acho que é erro. o crucial, né, galera? Que eu tenho visto muito, conversado com muitas pessoas, a gente tem perdido o lance do arrependimento, cara. E do temor do Senhor. Do temor, cara. Então, se arrependa, tenha profundo arrependimento. Né? Por que a gente está falando isso daqui? Porque, por causa das consequências. Né? Eu vou fazer um vídeo falando sobre pecado, consequências e arrependimento. Então o problema de tudo isso são as consequências. Né? Deus não é um pai ou um senhor que fica ali ditando um monte de regras. Né? Quando a gente entende que isso é um pecado, é porque existem consequências dentro disso. Né? E quão bom seria se a gente reservasse esse momento para o casamento. E lembrando que quando Jesus ele é o centro da sua vida, você tem temor do Senhor. Você não quer fazer nada que o desagrade. Mas quando ele não é nada na sua vida, ou quando ele é só uma religião na sua vida, para você tanto faz. E é ali que está o erro, entendeu? Então é o momento de a gente se arrepender e voltar para o coração apaixonado por Jesus, que ele é o centro. Então, se eu passei do limite com Israel, namorando, o que não aconteceu, mas se a gente tivesse passado, ele era sim um homem da minha vida, ele é, mas a gente teria que fazer o quê? Nos arrepender, confessar isso para os nossos líderes, para os nossos pais e colocar medidas de segurança para que isso nunca acontecesse novamente e nós sim casaremos no futuro sim, porque ele era a pessoa certa para mim. Então assim, só para vocês entenderem que não é porque você errou que você não pode casar, ou porque você errou você tem que casar. Duas coisas bem diferentes. Exato. Só que quando você tem esse tipo de relação, confunde muito a cabeça. Muito. Né? Então muitas vezes você está num começo de namoro, você já passou desses limites, cara. Logo, o começo do namoro ele já é todo conturbado por conta de todos os hormônios que a gente libera no nosso corpo, ocitocina, dopamina. Então isso faz com que a gente bloqueie um monte de defeitos, né? Por 18 meses. E aí você pega e passa ainda desse limite, né? Então você tem essa ligação com essa pessoa. Então isso vai deixar você praticamente cego com relação às coisas que podem acontecer. Então são todas consequências de um pecado que a gente fala para vocês evitarem ao máximo, né? Como a gente fala sempre, seja inteligente, seja estratégico, né? Não chegue nesse ponto. Chegou nesse ponto, tenha arrependimento para que vocês possam entrar num casamento de uma forma correta. Então acho que é isso, pessoal. Se você tem mais perguntas, a gente está lendo essas perguntas, escrevam aqui nos nossos comentários. Também siga a gente lá no Instagram, que ali a gente também abre várias caixinhas de perguntas e a gente está colecionando essas perguntas para esses vídeos. Compartilhe aí para seus amigos e é isso aí, vamos que vamos, temos muito pela frente, a vida é muito mais do que um namoro. Sim. Tchau, Beijão. beijo!